Salve, salve ouvintes e ouvintes de Conexão Israel, no podcast do lado esquerdo do muro. Estamos aí de volta, mais uma semana acabou. Agora eu tô aqui, Marcos Gorenstein e João. Fala aí, João. Fala aí, Marcos. Fala, pessoal, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. E estamos também com um convidado super especial, grande companheiro do Conexão Israel, Rafael Stern, que é doutorando no Departamento de Geociências do Instituto Weizmann, da Universidade Hebraica. Eu arrisco a dizer que a gente vai ouvir muito ainda se falar do Rafa, pelo seu trabalho. Enfim, ele vai estar falando com a gente aí mais pra frente. Fala aí, Rafa, como é que tá? Opa, tranquilo. Agora tô com o rosto vermelho aí, encabulado. Mas eu acho que é uma aposta válida, Show. Vamos aí então, gente. Vamos começar. A gente vai falar das notícias que mais agitaram aqui em Israel essa semana. A gente tem algumas novelas acontecendo, na verdade, que a gente não tem como não acompanhar, né? São as novelas da nossa vida. A primeira delas é a formação do governo de Israel. O tempo passa, a gente está quase aí um ano sem governo. No dia 24 de dezembro do ano passado, acabou o governo, desde aí a gente já teve 2 eleições, ninguém consegue formar uma coalizão. Faltam menos de 2 semanas para acabar o mandato que o Benny Gantz, né, do partido Kahol Lavan, recebeu do presidente para tentar montar a coalizão. E o que a gente tem aí, e o Bibi já ficou 4 semanas tentando e não conseguiu, e o que a gente tem aí é uma indefinição total. Continua o planter político, que é o imbróglio político, né, o impasse político, é uma palavra em Yiddish, e o que a gente não tem absolutamente nada resolvido, muito pelo contrário, as vozes que dizem que é possível que a gente tenha um terceiro ciclo de eleições vem crescendo, apesar disso poder também ser apenas uma forma de colocar pressão. E o que a gente basicamente teve essa semana é que o Gantz continua se encontrando com membros dos partidos de direita, né, do bloco da direita, dos 55 deputados. Ele faz pressão para que eles saiam do bloco, né, e formem um governo com eles. E isso fez com que o Bibi oferecesse ao Bennett um ministério. Ele queria colocar o Bennett no ministério, só que o Bennett queria o Ministério da Segurança, e no momento em que o Bennett viu que não ia receber a segurança, ele falou que não queria entrar, não era o momento de entrar para um ministério, enfim, e falou que ia continuar leal ao bloco, mas ele não queria. Uma outra coisa que apareceu também essa semana, uma outra notícia, uma outra proposta, é que o Aryeh Deri, né, que é o líder do Shas, o partido ultra-ortodoxo, propôs que fossem realizadas eleições diretas entre o Gantz e o Bibi para definir quem vai ser o primeiro-ministro. É uma proposta que acabou sendo abafada também em função do que veio para frente, a gente vai falar também daqui a pouco, mas é uma proposta que não sei se muda muito os planos, não sei se muda muito o quadro, né? O que você viu aí essa semana, João? Eu vi a mesma coisa que você, na verdade, mas eu tenho um comentário para falar sobre essa proposta do Deri, que está sendo discutida em bastidores só, né? Não é, publicamente você não escuta muito sobre isso, mas essa ideia do Deri, na verdade, ela não vem do nada, né? Na verdade, o sistema parlamentarista israelense ele já adotou eleições diretas para a eleição do chefe do Poder Executivo, né, que no caso é o primeiro-ministro, em 3 eleições, nos anos 90 principalmente, né? Foram as eleições de 96, justamente a primeira vez que o Bibi Netanyahu venceu umas eleições, as eleições de 99 e as eleições de 2001. E depois eles perceberam que isso não era muito bom, e aí voltaram atrás, né? Só recapitulando rapidinho, fazendo um breve resumo, depois que o Rabin foi assassinado, as eleições seguintes elas tiveram eleições separadas, tanto para a Knesset, para o parlamento, como para o primeiro-ministro. Nas eleições para a Knesset, o Partido Trabalhista teve mais cadeiras que o Likud, mas o Netanyahu ganhou do Shimon Peres por uma margem pequena de votos e foi o primeiro-ministro. Mas é muito difícil você governar com uma bancada menor, né? Isso, quando o Barak ganhou as eleições do Netanyahu em 99, ele tinha uma bancada maior do que a do Likud. Inclusive, esse foi o grande sucesso do Shas, por isso que o Deri talvez queira retornar a esse modelo, porque ele sabe que ele acredita que se você eleger por separado o poder executivo do legislativo, você dá mais chance para partidos como o Shas terem muitos votos, porque o eleitor não faz voto útil, né? Foi o que aconteceu, que o Shas teve a maior bancada da sua história, se não me engano, não sei se foi 17 ou 19 cadeiras, a gente vai procurar no Google daqui a pouquinho e confirma a informação. E depois, em 2001, o Barak foi muito esperto, ele percebendo que ele não tinha mais condição de governar, ele renunciou ao posto de primeiro-ministro, mas não dissolveu a Knesset. E aí o Sharon ganhou dele nas eleições e teve que governar um governo de união com o Partido Trabalhista,
até que fossem realizadas novas eleições em 2003, porque ele não conseguia, enfim, ele não conseguia fazer um governo só com parlamentares que o Likud tinha, né? Então, é uma proposta que, na verdade, ela não é nova, ela é uma retomada ao que já existia, que frente ao impasse, de maneira, a meu ver, oportunista, o Aryeh Deri, ele está levantando essa bola. Só que essa bola não vai resolver a questão, porque como é que você vai formar o governo? Mesmo que você eleja, beleza, aí o Netanyahu ou o Gantz ganham. E como é que você vai formar o governo? Você continua com esse impasse, né? O parlamentarismo, ele tem dessas, você precisa entrar num acordo. Fora isso, a gente continua nessa mesma ladainha, essas conversas com o Bennett, para mim, não significaram nada, eu duvido que o Bennett fosse formar o governo realmente com os partidos de esquerda. Então, enfim, a gente está na mesma adiante, cada vez se aproximando mais para terceiras eleições. É isso aí. O que eu ouvi essa semana também é que o Lieberman pode ser que ele venha com algum coelho na cartola, que até agora ele tem se mantido afastado e não está... Enfim, conforme o tempo for chegando mais para frente, ele vai tentar tirar alguma nova proposta. E se em 2 semanas o Gantz não conseguir montar o governo, o que a gente vai ter é um período de 21 dias em que qualquer parlamentar que conseguir a assinatura de 61 parlamentares, né? Qualquer pessoa que conseguiu o apoio de 61 parlamentares, ele recebe do presidente o direito de tentar montar o governo. Também acho difícil que isso aconteça, mas se ninguém conseguir tirar um coelho da cartola, eu acho que realmente a gente vai para uma terceira rodada de eleições. Vamos ver. Fazendo a correção, essas eleições de 99 teve 17 cadeiras, só 2 a menos que o Likud, que teve 19, né? Então, para ver como é que o Deri está esperando de possíveis eleições separadas, né? Dá pra... Então, segunda notícia que também movimentou a arena política aí de Israel. Na semana passada a gente falou no episódio, né, dos ataques do ministro da Justiça, Amir Ohana, contra a Procuradoria, né, em função do processo contra os militantes do Likud, que eram acusados de ter cometido assédio moral contra o Shlomo Filber, né, que é a testemunha do Estado, né, no caso 2000, né, do Bibi, um dos casos que ele está sendo investigado. E dessa vez, o que aconteceu essa semana, na semana passada o Ohana fez um discurso e foi extremamente... atacou diretamente a Procuradoria, e dessa vez no parlamento ele vazou uma série de detalhes sobre o processo 4000, um outro processo que o Bibi está sendo investigado, e como a polícia, né, pressionou a também testemunha do Estado, né, chamado Nir Hefetz, no depoimento dele, né, contra o Bibi, né, na delação dele, vamos dizer assim. A questão toda é que esses trechos foram vazados, eles estavam em segredo de justiça, ou seja, não poderiam ter sido vazados, e isso foi realmente algo que mexeu bastante aqui com o noticiário, né? Porque além dele ter feito algo ilegal, a ideia, com a proximidade da data, né, para que a Procuradoria falou que ia liberar seus relatórios, né, depois dos depoimentos, chegando, né? A gente tem aí, de acordo com a Procuradoria, até 3 semanas para que eles comecem a falar alguma coisa, para que eles deem o seu relatório, e, enfim, a pressão aumenta em cima do Poder Judiciário. E aí, João, o que foi mais... Explica pra gente aí detalhadamente tudo o que aconteceu. Olha, a verdade é a seguinte, vamos começar do início, né? Então é sempre melhor. O Amir Ohana, tá? Ele é um deputado que ele está presente na Knesset desde 2015. Antes disso, ele é um advogado, né, de 41 anos, 40 e poucos anos, que ele foi um dos criadores e a principal voz do, se não me engano, Geavat Likud, chamava, né, do Orgulho Likud. Isso significa, na verdade, quando se usa Geavat, essa palavra Geavat nessa maneira, orgulho dessa maneira, ele está se referindo ao orgulho gay. Ele era do lobby interno, né, da corrente interna do Likud, como os gays do Likud, que é uma corrente um pouco mais liberal dentro de um partido que reúne algumas correntes, algumas mais conservadoras, algumas mais nacionalistas, algumas mais liberais, e o Ohana, ele se destacou nessa corrente e conseguiu ser votado para estar na lista do partido, conseguiu entrar na Knesset em 2015, quando o Likud elegeu 30 parlamentares, e foi eleito de novo em abril. Ele era o 19º da lista, e agora em setembro ele era o 21º da lista. Ele era um parlamentar que participou de algumas comissões, mas não tinha grande visibilidade, não tinha, assim, até aparecia um pouco acima da média, mas não era um cara famoso por feitos e tal, fazia alguns discursos provocativos aqui e ali, mas enfim, o Amir Ohana, o que mudou a situação dele política foi que quando em setembro tiveram novas eleições, o Netanyahu ele decidiu, na verdade em abril, né?
quando o partido Nova Direita não foi eleito, ele decidiu tirar os ministérios do Naftali Bennett e da Ayelet Shaked, que eram os ministérios de Educação e da Justiça, alegando que eles não estavam nem na Knesset, né? Então não tinham por que continuarem ministros interinos. E ele deu o Ministério da Educação para o Rafi Peretz, que é um parlamentar do partido União dos Partidos de Direita, que agora se juntou com outro, virou Yamina, né? Inclusive com o próprio Bennett e a Shaked dentro do partido. O Rafi Peretz, que era o líder do União dos Partidos de Direita, recebeu o Ministério da Educação, e ele deu para o Amir Ohana o Ministério da Justiça, em função que ele era da Ayelet Shaked. Não foi 100% sem razão, não foi aleatório, né, que ele deu esse ministério para o Ohana. Ele estava na comissão de avaliação do Ministério da Justiça, Comissão de Justiça da Knesset, e ele recebeu esse ministério lá para maio, mais ou menos, né, para tocar o ministério de maneira interina daí em diante. Você não pode fazer muitas coisas, mas você, enfim, tem que dirigir o ministério de maneira operacional, né, e é o que o Ohana tinha que fazer. O Ohana, ele era um cara que já tinha se manifestado publicamente contra o que ele chama de ativismo judicial, né? E a parte da direita, principalmente a extrema-direita israelense, alega que a justiça em Israel ela tem um lado político, obviamente que eles acusam a justiça de estar do lado da esquerda, né? Principalmente quando ela veta determinadas leis que eles consideram inconstitucionais, né? Que ferem os princípios das leis básicas, e isso tem muito a ver com evacuação de assentamentos, esse tipo de coisa. Mas, enfim, o Ohana, essa semana, ele, numa sessão na Knesset, no parlamento israelense, ele afirmou, enfim, sobre a pasta 4.000, que é uma das pastas que o Netanyahu está sendo acusado. Essa pasta, só uma breve explicação, essa pasta acusa o Netanyahu de trocar uma boa exposição no site Walla por benefícios econômicos a esse jornal, né, esse meio de comunicação, na verdade. Ele teria feito negociações com o Elovitz, que é um dos magnatas das comunicações, né? E ele, enfim, teria dado benefícios pro Elovitz para ele fazer, então, dar ao Netanyahu uma imagem mais positiva, né? E uma das pessoas que depois foi um cara chamado Nir Hefetz, que é um jornalista dessa rede de meios de comunicação, né? Ele fez um acordo de delação premiada, igualzinho tem no Brasil, em Israel também tem, né? Ele fez um acordo de delação premiada, e depois, né, enfim, não sei exatamente quais foram as coisas que ele disse, porque o processo está correndo em segredo, né? A gente só sabe que ele fez esse acordo de delação premiada. E o Ohana foi até a Knesset e contou bastidores de como o Nir Peretz, ele foi coagido, de acordo com o que ele falou, a depor contra o Netanyahu, né? A gente nem sabe exatamente o que ele depôs. Enfim, ele alegou que uma mulher foi coagida, né? Foi imprensada, perguntas foram repetidas contra ela foi intimidada. Eles chegaram para ele, fizeram que eles se cruzassem no corredor na delegacia, se não me engano, e depois desse encontro, né, que eles teriam prometido explodir a relação familiar dele, ele assinou o acordo de delação premiada. Então, o Ohana, ele foi até a Knesset e contou isso. Qual o problema, gente? O problema é que o processo judicial ocorre em segredo. E essas são informações sigilosas, que não podem ser expostas ao público, né? Você não pode expor os acordos de delação premiada, você não pode expor o delator, você não pode expor o trabalho da polícia, você não pode fazer um monte de coisas, né? Por mais que, nesse caso, a acusação seja muito grave, que é que a polícia atuou de maneira ilegal com o Nir Hefetz, né? Então, o que o Ohana está alegando nesse caso, basicamente, é que a polícia está atuando de maneira ilegal contra o primeiro-ministro. Só que ele usou de uma ferramenta que é proibida. Ele pode chegar até acesso a determinada documentação, porque ele é o ministro da Justiça, mas ele não pode expor isso ao público, né? Nem ao primeiro-ministro, no caso. Então, enfim, o Ohana alegou que a versão seguinte que o Hefetz deu foi uma versão muito diferente da primeira que ele tinha dado, depois que ele assinou o acordo, e que ele tinha sido claramente coagido a isso. Todo mundo começou a acusar o Ohana já durante o discurso dele, teve gritaria na Knesset, o vídeo está no YouTube, vários parlamentares se manifestaram nas redes sociais, né?
O Lapid, por exemplo, Yair Lapid, número 2 do Azul e Branco, acusou o Nir Hefetz de estar a serviço do Netanyahu, de ter feito isso porque o Netanyahu pediu, que ninguém acredita que foi simplesmente por iniciativa do Amir Ohana que ele disse essas coisas, que claramente o Netanyahu tinha exigido. O Amir Ohana respondeu ao Lapid dizendo que, se quiser, eles fazem um teste de mentira para ver no polígrafo, para ver se era verdade isso ou não, se ele estava mentindo ou não, que obviamente que ele foi por conta própria. O Ohana alegou que nenhuma das informações que ele deu era sigilosa, que todo mundo já sabia disso, que ele podia falar isso como qualquer outro cidadão. A questão é que os outros cidadãos não têm essas informações, né? E, enfim, e até o Netanyahu criticou o Ohana. Ele disse que as acusações contra o Hefetz são gravíssimas, que cabe à justiça investigar essas acusações, mas que o Ohana não podia ter dado informações sigilosas ao público, que isso é proibido e tal, e que a imunidade parlamentar dele, que já os parlamentares também têm imunidade, não permite que ele faça isso. E é verdade, teve um outro procurador de justiça que cuida dessas questões, que já havia chegado à conclusão, né, que a imunidade parlamentar ela não inclui casos de segredo de Estado e segredo de justiça. Enfim, então agora, pelo jeito, vai começar uma investigação contra o Amir Ohana e, pelo que o Mendelblit, que é o procurador-geral, né, mal traduzindo, mas nesse caso também ele é o procurador-geral, ele também disse que vai começar uma investigação para ver se é verdade o que o Ohana está dizendo sobre a delação do Nir Hefetz. E a gente agora está esperando ver o que vai acontecer, mas foi um tanto quanto bizarro, né? Na principal acusação contra o Netanyahu, que é a única que ele foi acusado de propina, né? De suborno, no caso, o que o ministro da Justiça, recém-possado por ele, do mesmo partido, vaze abertamente, assim, sem nenhuma vergonha, segredos de justiça, né, que beneficiam o primeiro-ministro. É um escândalo, né, o que está acontecendo. Vamos ver no que vai dar. O Netanyahu, na verdade, ele deu uma blefada bonita, né, com essa crítica que ele fez aí ao Ohana, porque ele, principalmente a consequência, né, que é a abertura, né, da investigação sobre o Nir Hefetz pela Procuradoria, é um ganho político para o Bibi, né? Ou seja, ele criticou o Ohana, né, tirou o corpo dele fora, mas a jogada do Ohana foi extremamente boa para o Bibi nesse caso, né? Eu não sei, pode ser que, inclusive, a Procuradoria não emita um relatório sobre o caso 4.000 até o final do mês. Pode ser que atrase um pouco esse processo. Como você falou, é o processo mais grave. Então, pode ser que, de alguma forma, também isso afete numa possível terceira rodada de eleição. Ou seja, eu acho que esses ataques todos que o Ohana vem fazendo à Procuradoria, né, que é uma disputa, é uma guerra realmente, desde semana passada ele abriu uma batalha contra a Procuradoria, eu usei inclusive essa expressão no podcast. Essa semana mais uma vez, e enfim, é uma constante, a gente já vê isso nesses últimos governos Netanyahu, sempre alguém vem e tenta esvaziar o poder, né, do sistema judiciário, deslegitimar o sistema judiciário, tentando, com um discurso politizante, né? Tipo, politizar, de que o sistema é politizado. Cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver, eu acho que o maior vencedor dessa jogada aí foi o Bibi, porque tirou o corpo fora e conseguiu a investigação do caso, né? Pode ser que isso afete de alguma forma na continuidade. Se ele por acaso disse para o Ohana fazer isso, né? Foi uma jogada de mestre. Ele conseguiu também, obviamente, que o Ohana aceitasse fazer esse papel, né? Agora, se ele não disse para o Ohana fazer isso, enfim, ele jogou o Ohana contra os leões, porque agora ele vai ter que responder processo por isso, né? Não tem como fugir dessa situação. Mas, enfim, agora, como você disse, eu concordo 100%, ele foi o principal beneficiado de longe dessa polêmica, né? E agora, enfim, ele pode ser que se dê bem na justiça, se isso for provado que é verdade e tal, e o Ohana provavelmente vai se dar mal. É isso, vamos ver o que vem aí para frente. Nossa próxima notícia é uma notícia também que a gente falou no último episódio, da crise com a Jordânia, e também no penúltimo episódio, vem se arrastando também essa crise com a Jordânia, parece que ela chegou a um novo patamar, mas agora não de descida, agora um patamar de pelo menos subir um pouquinho, só dando uma relembrada em tudo que aconteceu. No dia 26 de outubro a gente celebrou 25 anos da assinatura do acordo de paz com a Jordânia. Não houve comemoração, na verdade, nem do lado de lá, nem no lado de cá. O governo não emitiu nota, não houve nada de especial, não houve nenhuma celebração.
e se falava muito de como os laços entre Israel e Jordânia estão frios, né? Uma paz muito fria, principalmente também em função de dois territórios que são jordanianos, mas foram cedidos a Israel na época do acordo. Um que se chama Naharaim, que fica no norte, perto do Mar da Galileia, e outro que se chama Sofar, que fica no sul do Mar Morto. E essas duas regiões elas estavam sendo usadas por Israel há 25 anos, e de acordo com o acordo, né, essa resolução ela poderia ser renovada por mais 25 anos, a não ser que uma das partes resolvesse sair do acordo. E foi o que aconteceu. A Jordânia não quer renovar essa cessão da terra, né, esse empréstimo da terra. Isso aí já mostrava também um outro elemento da crise entre os dois países. E aí, na semana passada, a Jordânia chamou de volta o seu embaixador, tirou ele de Tel Aviv em função da prisão de 2 jovens jordanianos que estavam presos em cerca de 2 meses e meio, quando eles foram atravessar a fronteira para Israel e foram presos, né? Uma é a Hiba Al-Abadi, de 24 anos, ela estava sendo acusada de ter contato com Hezbollah, e um outro cidadão jordaniano que se chama Abdul Rahman Miri, de 29 anos, que foi acusado de fazer parte do Hamas. Eles foram presos em prisão administrativa, ou seja, não necessariamente durante um período de até 6 meses Israel deveria, no caso, apresentar dizer por que eles estavam sendo presos. E o que aconteceu é que houve uma pressão. E também na semana passada, no final da semana passada, um jordaniano, um israelense, foi preso na Jordânia quando atravessou ilegalmente a fronteira. Ele nem foi pela fronteira entre os dois países, ele tentou atravessar pela fronteira oficial, né? Ele tentou atravessar pelo meio do mato, sei lá, atravessando o Rio Jordão, foi preso e, enfim, tinham 2 presos de um lado, um preso do outro, e uma discussão de que Israel havia prendido esses 2, isso era um debate feito na Jordânia, que o Israel havia prendido os 2 cidadãos para poder forçar o governo jordaniano a assinar, a manter o acordo de empréstimo da terra. E aí houve uma pressão muito grande da diplomacia jordaniana em cima de Israel, em função dessa prisão, e Israel essa semana decidiu soltar os dois jovens jordanianos. Eles foram recebidos ontem na Jordânia com muita festa. Israel disse que estava passando para o governo jordaniano a responsabilidade sobre esses 2 cidadãos. O governo jordaniano disse que não vai investigar, que não vão ser investigados nem nada, porque eles não foram presos sem nenhuma acusação. Enfim, foram soltos. O que mostrou que a diplomacia israelense deu uma pisada na bola aí, né? Criou uma crise, aumentou uma crise e no final das contas teve que ceder. A Jordânia saiu aí de braços abertos, feliz da vida. Foi uma crise que a gente não precisa manter, porque afinal de contas, assim, a região é tão turbulenta, tão complicada, né? E a gente se pode manter um acordo de paz, e a ideia é sempre estar fortalecendo. Mas pelo menos essa pequena crise aí desses 2 prisioneiros jordanianos foi resolvida. Não vi nada sobre o prisioneiro israelense que está na Jordânia, e vamos ver se vai acontecer algum aquecimento de laços aí entre os 2 países. Só para lembrar aqui, o Ministério do Exterior, no caso, os diplomatas no exterior estão em greve por falta de condição de trabalho. Há muita reclamação de uma falta de investimento e de interesse do governo no Ministério do Exterior. Os diplomatas no exterior eles reclamam que eles não têm dinheiro, eles não têm orçamento para poder convidar um outro político, um empresário, enfim, do país onde eles trabalham para um café. Eles têm que pagar do bolso deles. Ou seja, a situação é grave e a gente não tendo governo, né, isso só aumenta, só agrava. Mas vamos ver o que essa crise vai gerar e se a gente vai conseguir, de alguma forma, fortalecer os laços com o vizinho aqui do leste. E a nossa próxima notícia que a gente vai falar agora, também, a gente já vem falando já há algumas semanas, mas teve um desdobramento, é sobre o caso da jovem israelense Naamah Issachar, que está presa na Rússia. Ela tem 26 anos, foi presa na Rússia em abril desse ano e acusada ela vinha da Índia para Israel, com escala na Rússia, e ela foi presa, acusada de tráfico internacional de drogas, porque a polícia russa encontrou 8 gramas de haxixe na sua mala que ela despachou. Então ela está presa e
há 2, 3 semanas atrás, ela foi condenada a 7 anos e meio de prisão e o caso estourou aqui em Israel. Tudo isso envolvia também um cidadão russo, um hacker russo, que foi preso aqui em Israel, acusado e foi preso por isso, de cometer fraudes financeiras nos Estados Unidos. E aí a Rússia pediu a extradição dele para a Rússia, que, de acordo com a legislação internacional, o país de origem ele tem prioridade, né, no caso de extradição, só que em função de um acordo com os Estados Unidos, Israel queria mandá-lo para os Estados Unidos, para que ele fosse julgado e preso lá. O que acontece é que, quando a Naamah foi condenada, surgiu também a notícia de que o governo russo falou que trocaria a Naamah pelo hacker. E aí surgiu a hipótese dela ter sido presa justamente para servir como moeda de troca. E semana passada, o ministro Amir Ohana, que a gente falou dele já, esse aí da Procuradoria, ele, como ministro da Justiça, ele assinou a extradição do hacker para os Estados Unidos. E aí o que aconteceu? O advogado dele entrou com uma petição no Supremo Tribunal de Justiça para que ele não fosse extraditado para os Estados Unidos e sim para a Rússia. E nessa semana, nesse domingo agora, há 4, 5 dias atrás, depois do ministro da Justiça já ter assinado a extradição, a Suprema Corte resolveu paralisar o processo de extradição dele até que a sua petição fosse julgada. Então ele não vai ser extraditado até que eu não sei qual o período, ou seja, depois que o Amir Ohana assinou, tinha 2 semanas para ser extraditado. Agora a gente está com esse processo paralisado. O que aconteceu também foi que a mãe da Naamah, ela também entrou com uma petição para que ele não fosse extraditado, mas ela retirou essa petição porque ela disse que não queria que a filha dela fosse usada como moeda de troca, que a filha dela é inocente, então não tinha que ser usado como moeda de troca. Pode ser que a gente tenha uma reviravolta no caso, pode ser que sim, o governo israelense entre em algum acordo com o governo russo para a troca de prisioneiros, e se isso acontecer, como o próprio Amir Ohana falou, e aí eu tenho que concordar com ele, a gente pode chegar a um novo nível de fazer diplomacia, né? No caso, qualquer pessoa pode ser presa e servir como moeda de troca. Enfim, é complicado. Não que isso não seja feito, né? Mas enfim, a gente está vendo isso agora acontecer diretamente. Como os outros casos que a gente falou até agora, vamos ver o que vem acontecer aí para frente. Eu acho que nas próximas semanas a gente vai ter alguma informação para onde o Borkov vai ser extraditado. É isso? Quer falar alguma coisa, cara? Não, é isso mesmo. Agora vamos para o assunto mais quente do dia, né? Que o Rafa veio para participar com a gente sobre isso, né? Que é a poluição que o gasoduto Trans-Israel, né? Causou em 2 praias, e hoje a justiça condenou o gasoduto a pagar uma multa de quase 100 milhões de shekalim, que é aproximadamente 100 milhões de reais, as moedas estão equiparadas mais ou menos, né? E o Rafa está aqui com a gente para explicar um pouco o que aconteceu, né? Para dar para a gente um panorama geral sobre isso. E aí, Rafa? Sim, e aí, João, Marquinhos? Tô sempre aprendendo aí com vocês, obrigado pelos comentários e tal. Então, cara, o caso aí é muito sério, né? Foi um acidente muito grave que teve com petróleo, um vazamento muito grande de petróleo numa reserva ecológica no sul de Israel, no Vale da Aravá, no meio do deserto. Foi mais ou menos, foi há 5 anos atrás, foi exatamente nessa época, há 5 anos atrás. E foi tudo dentro de uma reserva ecológica, né? O tubo, né, que né, pertence a uma empresa aí que faz transporte internacional de petróleo e tal, passava por dentro da reserva ecológica e aí vazou durante alguns trabalhos que eles fizeram e impactaram de uma forma definitiva a reserva, né? O deserto, você vê fotos muito, muito impactantes do deserto, todo coberto de manchas de petróleo e tudo mais. E hoje, depois de 5 anos de um processo aí muito longo, de muita gente se articulando, né, processando a empresa e tal, foi decidida que essa empresa, de fato, vai ter que pagar essa multa aí de 100 milhões de shekalim para a Rashut Hateva VHanim, que é como se fosse o ICMBio do Brasil, né, que é o órgão gestor das unidades de conservação. E eu acho esse tema muito relevante para a gente falar hoje, né, justamente porque né, na nossa conexão com o Brasil, e aqui em Israel, né, porque o Brasil está passando por uma crise profunda de vazamento de petróleo e né, muita gente né, não vê muita luz no fim do túnel, como é que se sai disso? Eu acho muito importante a gente
mostrar esse caso e dar esse exemplo, mostrando que sim, é possível, através de articulação, através de estudos científicos, através de investigação, encontrar os responsáveis e ações legais serem tomadas e serem bem-sucedidas para, enfim, né, para isso. Agora, só entrando um pouco em números, só para a gente ter uma noção de escala, tá? Essa reserva ambiental de Israel que foi impactada pelo petróleo, ela tem 40 quilômetros quadrados. E nem toda ela, né, foi impactada pelo petróleo. Então, uma área aí de menos de 40 quilômetros quadrados, a gente está falando. No Brasil, o vazamento do petróleo já cobriu já atingiu, né, a extensão de mais de 2.000 quilômetros de praias no Nordeste. Então a gente está falando aqui de uma coisa absurda, assim, né? Eu fiz uma conta muito, muito grosseira, né, só levando em conta a área atingida e os 100 milhões de escalima ou reais, que está quase a mesma coisa, né, que foi a multa aqui em Israel. No Brasil, só levando em consideração a área, chegaria a 5 bilhões de reais. Só que aqui é uma reserva ecológica. Oi? Até agora, né? Que já se descobriu que no Brasil ainda não acabou. O óleo ainda não. A gente não sabe se terminou de chegar nas praias, né? Exatamente. Até agora. Fora que, enfim, foram as praias do Nordeste, 2.000 quilômetros de mais ilhas, né? E reservas de corais e tudo mais. Agora, levando em consideração só a área e só as reservas ecológicas que têm um impacto ambiental irreversível e, bom, o mundo não se pode mais se dar ao luxo, né? De perder ecossistemas e espécies e tudo mais, porque já tem muita espécie ameaçada, enfim. Só que no Nordeste tem um agravante de atingir também áreas de atividades econômicas, né, de pesca, de turismo. Então, assim, eu não sei como se calcula isso, não é muito a minha área, mas se só considerando a extensão do desastre, na minha conta grosseira chegaria a 5 bilhões de reais, eu acredito que inserindo todos os outros fatores econômicos, né, de pessoas e atividades impactadas, essa coisa chegaria a algumas dezenas de bilhões. E isso é um processo que a gente sim tem que acreditar e sim tem que lutar, sim tem que investigar, né? No Brasil existe uma complicação aí, né, de achar, comprovar, né, quem são os responsáveis e tudo mais. Eu acho que o mundo também não quer mexer muito nisso, porque isso mexe num comércio clandestino de petróleo, que muita gente se beneficia dele sem declarar. Então, eu acho que as razões também para não se chegar num culpado definitivo tem uma questão que realmente não é uma vontade genuína, mas enfim, eu acho importante a gente trazer esse exemplo. Sim, legal o que você está falando, Rafa, também pela parte do ecossistema, do meio ambiente, tudo isso é muito importante. Eu vou puxar mais uma questão interessante, que esse gasoduto, né, ele foi construído em 68. Ele foi construído basicamente para trazer petróleo do Irã, né, para levar do Irã para a Europa. E até hoje, pelo que eu estou lendo aqui, enquanto o Rafa está fazendo as explicações, ele leva petróleo do Irã para a Europa sem a necessidade de passar pelo canal do Suez, que é também uma coisa super curiosa, que um canal que corta Israel, que é um país que não só não tem relações com o Irã, que é um país inimigo do Irã, né? O Irã fornece armamento para o Hamas e ameaça a existência de Israel o tempo inteiro, mas esse gasoduto ele leva o petróleo iraniano, que é uma commodity super importante para o Irã, né, para os países da Europa, para que o Irã possa vender isso. É uma curiosidade, na verdade, não tão importante para falar, mas é só para colocar aqui. João, eu acho que... Fala, Marquinhos. Eu tenho uma pergunta, cara. Como é que o acidente, né, foi em 2014? Como é que foi feito ou está sendo feita a recuperação dessa área? Cara, é uma ótima pergunta. Eu vi que, na real, assim, já está decidido que 20% dessa multa vai ser diretamente usada só para isso, né? Só para, além da prevenção de outros acidentes, para o cuidado e tal. Mas, assim, é uma coisa que eu não conheço de perto. Eu poderia até conhecer melhor, porque o instituto onde eu estudei no passado, o Mahon Aravá, o Instituto Aravá, ele fica lá do lado e é um dos que processou essa empresa, um dos que levou à frente essa ação legal.
Só que então, eu realmente não conheço muito de perto, mas o que eu ouvi um pouco na época era que não tinha muito o que fazer, cara. Para esse tipo de coisa, o que tem para fazer é a remoção física do petróleo. E é muito complicado fazer essa remoção física numa reserva ecológica como aquela, né? Você estaria te retirando camadas de solo e de micro-organismos e microplantas e as próprias árvores lá, as acácias e tudo mais. Então é muito complicado fazer essa remoção física. E pelo que eu me lembre, era justamente, cara, é uma coisa de uma espera, né? Tem que esperar aquilo ali percolar, enfim, sair pelo solo e tal, mas é uma coisa, um processo que leva dezenas, centenas de anos, assim, e vai ficando também nas camadas mais profundas do solo, é muito complicado. Mas, João, isso que você falou, cara, sobre. Não é tão. É bastante importante, sim, que quando você entra no comércio do petróleo mundial, cara, tem um mundo, e aí, cara, as brigas e os desentendimentos políticos que tem na superfície, eles ficam muito mais borrados aí, sacou? Então, um oleoduto do Irã passando por Israel e, cara, pega o exemplo do Estado Islâmico, que foi uma organização terrorista que era altamente financiada pelo petróleo que eles, né, enfim, né, tomaram conta dos poços de petróleo no Iraque e na Síria. E esse comércio, entendeu? E o Val Harari, né, que agora tá no Brasil também, mais uma conexão aí nossa com o Brasil. E o Val Harari, ele escreveu um texto incrível, acho que foi em 2015, falando sobre o combate ao terrorismo, né? Falando que bombardear um país inteiro né? Ele fala que nem você colocar um elefante para né, matar uma mosca dentro de uma loja de cerâmica. Você vai causar um dano muito maior. É um show, é uma exibição você bombardear um país alegando que você está combatendo terrorismo. Você tem que traçar toda a rota que financia essa organização terrorista. Mas no caso do Estado Islâmico, não havia uma vontade de fazer isso. Entendeu? Como é que um comércio de petróleo ele não pode ser rastreado? Como é que a pessoa que compra um petróleo não vai saber que está vindo do Estado Islâmico? São tantos atravessadores, é um comércio tão indireto e ninguém quer saber, ninguém quer perguntar muito a fundo de onde está vindo, porque no fundo todo mundo quer um petróleo barato. Se vem do Irã, se vem do Estado Islâmico, se passa por Israel, isso pouco importa, entendeu? Então agora se vem de um barco clandestino fugindo do embargo da Venezuela e, enfim, ninguém quer saber. E isso é muito complicado. E a língua do petróleo é engraçada, né? Porque essa empresa ela é de propriedade israelense e iraniana, né? Mesmo depois da Revolução Islâmica, os países cortaram relações, viraram inimigos, mas a empresa continua tendo dois donos, né? Dos sócios, que tipo, a língua do petróleo faz com que os países se comuniquem muito bem, obrigado. Bom, e agora não sei como é que está sendo essa divisão para pagamento dessa tragédia. E eu também li aqui que já teve vários acidentes causados por essa empresa ao longo da história, desde os anos 70. Não é a primeira vez que acontece nada. Um deles, muito importante, também contaminou as águas de Eilat, né? O porto de Eilat ficou todo danificado. Enfim. É isso. Vamos lá para o nosso último tema. E por esse tema também o Rafa está aqui. A gente vai falar agora do filme chamado Yamim Noraim, que a gente pode traduzir como Dias Terríveis, né? E é um filme que contam os últimos dias, os últimos meses, vamos dizer, não, o último ano até talvez, né? Porque fala desde 94, da vida do Yigal Amir, que foi o assassino do primeiro-ministro Yitzhak Rabin há exatamente 24 anos. Né? Essa semana, no dia 4 de novembro, completou 24 anos que o Yitzhak Rabin foi morto, justamente no período de ascensão do Acordo de Oslo, né? Logo após a assinatura do Oslo B. E ele foi morto pelo Yigal Amir. E saiu um filme agora, né, sobre esses dias, sobre esse último ano do Yigal Amir, né, toda a caminhada dele até o dia do crime. Rafa, quer começar, cara? Obrigado. Eu gostaria sim, porque eu saí muito impactado do cinema quando eu vi esse filme Rafa, antes de você começar, só um segundinho. Antes de você começar, a gente tem que deixar aqui claro. Pode ser que agora o ouvinte escute alguns spoilers, tá? Só para se alguém quiser desligar. E esse é o momento, porque depois disso não se promete nada. Desculpa pela interrupção.
Não, boa. Acho importante porque eu tava tentando evitar, mas se puder dar spoiler, vai ser muito melhor. Então, eu quero assumir, então, o spoiler, que a discussão vai ficar muito melhor. E eu queria incluir já que vai dar spoiler também na série a Nearim, né? Que vocês vêm falando já há algumas semanas sobre ela, Our Boys em inglês. Eu também gostaria de ter o passe livre para falar spoilers da série, que tem uma relação direta aí entre o filme, beleza? Tá, mas não entra muito fundo na série, não, porque a gente vai voltar a falar dela daqui a 2 semanas e você, logicamente, está convidadíssimo para participar dessa gravação de novo. Maravilha, super obrigado. Então, assim, então tá, focando no filme, né? Primeiro, também acho legal indicar que assim, o nome, né, além de ser Dias Terríveis, é uma referência clara ao período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, né? Que são os Yamim Noraim, né? E pelo fato do assassino ser religioso ortodoxo, né, tem um apelo aí ao uso também desse trocadilho, né? Pegando pelo título, né, acho que a primeira coisa que me impactou quando eu saí do filme foi isso. Eu fiquei num choque. Eu vi, cara, nós estamos em Yamim Noraim, né? Acho que até hoje nós estamos vivendo dias terríveis. Eu acho que o diretor né, deve ter passado essa mensagem indiretamente. Eu saí do filme com uma sensação de que Israel vive uma sociedade de um pós-trauma, né? Que é uma sociedade que está num estado de choque depois de ter passado por um evento extremamente traumático, que a gente acho que ainda não consegue ter dimensão do impacto que esse evento teve na história de Israel, porque a gente ainda está relativamente perto dele e vivendo essa rebarba, né? Porque como esse filme mostra, e o outro filme que foi feito sobre o Rabin há alguns anos, eu acho que só chama Rabin mesmo, ou Rabin, enfim, do Amos Gitai, enfim, mostra o papel ativo que o Benjamin Netanyahu teve em todo o processo de incitamento, incitação, já sou ruim de sufixo, mas contra o Rabin, né? Ele discursando naquela praça em Jerusalém, de Zion, com a faixa, né, escrito Rabin Irotzea, o Rabin é um assassino embaixo, todos os gritos de vamos expulsar o Rabin com sangue e fogo, Rabin traidor, Rabin, enfim, por aí vai. E ele, né, de certa forma, endossando esses gritos, porque ele estava discursando num palanque, rodeado de tudo isso, e ele também, né, marchando na rua, aí um caixão atrás dele, né, representando aí a morte de Israel, do Rabin, enfim. E o Rabin sempre ponderado, né, nas suas declarações aí nos últimos meses, no auge dos atentados e logo também já da cintura do Osso do mundo, sempre tentando segurar as pontas, né, um discurso muito moderado. Agora, uma das poucas vezes que eu vi uma declaração dele exaltada foi uma declaração que ele fez poucos dias antes do assassinato da televisão, quando perguntaram para ele se ele se sentaria com Netanyahu para conversar com não sei o quê. E ele se exalta, ele fala, mas esse cara, ele sabe, tá incitando a sociedade contra mim, eu não consigo, e ele se exaltou aí. E assim, eu vejo, né, a gente hoje em dia tá muito acostumado aqui nas eleições a ver o Bibi como um político corrupto e um político ruim, não sei o que, mas é muito mais profundo que isso, né? Nesse sentido, eu não quero me exaltar também, mas eu vejo o Bibi quase como um carniceiro, assim, sacou? Porque ele esteve diretamente envolvido na morte do Rabin e ele tá até agora roendo o osso, assim, né? Já comeu toda a carniça já e não quer largar o osso. A gente está vivendo, assim, de uma consequência ainda muito direta do assassinato do Rabin. Uma pessoa extremamente envolvida nesse processo está no poder até hoje e não sei, como se tivesse um grande véu cobrindo, assim, né, o nosso olhar, o nosso discurso. O discurso que se debate nas eleições hoje é um debate raso, é um debate que não toca nos principais pontos que esse país precisa tocar. Conflito árabe-israelense, questões internas com a população árabe vivendo aqui, ou com a população religiosa ortodoxa, enfim, é um debate eleitoral que não toca esse país. Chega a ser ridículo. E eu saí desse conversação, sabe, de que a gente não... mas talvez a sociedade não esteja ainda em condições de retomar esse debate, que é um debate de projeto de país. A gente hoje em dia nas ruas, em Israel, no dia a dia, a gente não debate um projeto de país. Esse debate hoje em dia nas eleições é um projeto de poder. Cara, eu acho que o filme é o seguinte, da forma como eu vi, eu concordo com muito que você falou, Rafa. Eu acho que
Eu vi o filme hoje, para começar. Saí também. Quando o filme acabou, tinham pouquíssimas pessoas no cinema, que eu, enfim, fui muito cedo no cinema, eram 11 da manhã, e tinham 6 pessoas, eu e mais 5, uma coisa assim. E quando o filme acabou, eu tava zonzo. Ninguém reagiu. As pessoas não sabiam como reagir no final do filme. Apesar de todo mundo saber mais ou menos a história, né? E eu acho que a importância desse filme hoje é porque ele sai num momento em que a gente tem um movimento dizendo que o Yigal Amir não é o assassino do Rabin, que o Rabin foi morto por outras pessoas. Inclusive eles falam, teve essa semana, agora eu não estou certo se foi semana passada, um evento na Universidade de Bar-Ilan, pró-Bibi, né, em que uma das pessoas que falou no evento falou abertamente que o Yigal Amir, que está preso em prisão perpétua, ele não foi o assassino do Rabin. Isso porque a gente tem vídeo mostrando, né? E ele é réu, confesso. E não se arrependeu, né? Então, as pessoas falam que ele não é o assassino, ou seja, tentam reescrever a história, né? Criam toda uma teoria aí da conspiração, e a importância desse filme, nesse momento, é muito grande, porque ele mostra realmente o que aconteceu, né? Ele traçou toda a trajetória do Yigal Amir, desde que o acordo de Oslo foi assinado. Inclusive, eu falei que esse evento foi na Universidade de Bar-Ilan. O Yigal Amir, ele foi estudante da Universidade de Bar-Ilan, ele estava fazendo curso de Direito, e, enfim, mostra questões pessoais. Ele começa a namorar uma menina, e depois a menina acaba com ele, mostra algumas frustrações na vida, parte da família dele, o pai dele era uma pessoa, vamos dizer assim, bem equilibrada até, né? Quando viu que ele estava buscando a violência, o pai dele tentava tirar da cabeça dele isso e gritava com ele. E o que eu vi também, uma coisa assim, que a gente sabe que houve uma incitação muito grande em yeshivot, né, em escolas rabínicas, e o Yigal Amir, em todo momento, ele buscou uma legitimação religiosa para fazer isso, né? Porque de acordo com a religião judaica, e aí, assim, a chance de eu cometer um erro agora no que eu vou falar é grande, porque eu não tenho muito conhecimento dessa área, é que os rabinos, em algum momento da história, podiam dar uma pena de morte caso uma pessoa entregasse parte de Israel ou traísse o povo judeu. Eles podiam ser condenados à morte. Não teria problema se alguém matasse eles. E o Yigal Amir, ele procura o tempo todo essa justificativa religiosa. E aí mostram algumas discussões entre os rabinos, uns dizem que sim, uns dizem que não, que pode ter essa pena, outros dizem que não. E o Yigal Amir, ele vai buscando rabino por rabino até que ele para poder cometer o crime e dizer que foi a mando de Deus, né? Eu estou desculpado, eu não tenho. Foi buscando limpar a sua consciência. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção no filme. E outra coisa também, e aí é muito próximo também do que o Rafa falou, é que eu acho, e que o Yigal Amir fala isso no filme em determinado momento. Ele fala que a gente vive uma guerra civil de irmãos, né? Uma guerra de irmãos. A cada dia que passa, eu tenho mais claro para mim que antes de resolver o conflito palestino-israelense, a gente vai ter que se resolver. O povo judeu em Israel vai ter que se resolver de alguma forma. Porque sempre que a gente tem algum movimento de direita um pouco mais radical, a gente não sabe como lidar com isso. Vamos dizer um exemplo básico que aconteceu nas últimas semanas. Tem uns colonos ultra-radicais no assentamento, na região do assentamento de Yitzhar, que é na Cisjordânia, e ele já vem algumas semanas atacando pedra em carros do exército, né? Atacando soldados israelenses, que na verdade estão ali para defendê-los, para protegê-los, vamos dizer assim, não defendê-los, para protegê-los. E eles tacam pedra nos soldados, não querem os soldados ali, e o Estado não sabe muito bem como agir, né? A gente, ao longo da história, houve já muita violência por parte de uma direita radical, e a gente tem problema de como agir com isso. Ou seja, qualquer passo no sentido de paz, de entregar território, de devolver território, né, de um acordo de paz amplo, a gente vai sempre parar nessa mesma questão. Ou seja, antes de resolver o acordo com uma questão com os palestinos, a gente vai ter que se resolver.
eu acho isso, para mim, isso é muito claro. Não tem como resolver com os palestinos se a gente não tiver claro o que a gente quer. E aí é muito próximo do que o Rafa falou, dessa questão do projeto de país, né? Do projeto de Estado. O que a gente quer para o Estado de Israel? E essa é a pergunta que tem que ser feita. E o filme mostra um pouco disso a partir do momento em que ele mostra toda essa cisão dentro do espectro político na sociedade israelense. Não, eu quero fazer um comentário antes de vocês começarem a falar mais sobre isso. São duas coisinhas pequenas, tá? Uma é... O Rafa falou sobre a incitação, né, o assassinato do Rabin, sobre essa entrevista que o Rabin deu. A gente vai publicar os vídeos legendados. Um vídeo que é parte do filme The Gatekeepers, né, que é um filme que é um documentário com agentes do Serviço Secreto Israelense, que tem mais ou menos uns 9 minutos e meio de ilustrações da época, né, de filmagens da época sobre a incitação contra o Rabin, sobre comentários do chefe do Serviço Secreto da época. Para quem quiser ver mais ou menos qual era o clima, a gente já divulgou esse vídeo algumas vezes, mas nunca é demais. E a gente também tem essa entrevista sobre a qual o Rafa fala, legendado, quando o Rabin responde sobre Netanyahu, é um trecho curtinho de 2 minutos. A gente vai publicar também junto desse podcast no Facebook, para quem quiser ver. Para quem não quiser, é só buscar no Facebook, no YouTube do Conexão Israel. Esses 2 vídeos estão lá. Só escrever Conexão Israel, Rabin, na busca do YouTube, provavelmente vão aparecer esses vídeos. E sobre um comentário que o Rafa fez, né, sobre esse pós-trauma da sociedade israelense, eu acho, Rafa, que é muito interessante esse seu comentário. Eu vou falar isso agora e vou deixar vocês, porque infelizmente eu tenho que cortar agora, eu já me despeço, mas só um comentário que eu vou jogar e talvez a gente possa falar no futuro. Eu acho que a sociedade israelense, ela não tem tempo para pós-trauma, de nada. A guerra de independência é um pós-trauma, a guerra do Yom Kippur é um pós-trauma, tudo é um pós-trauma e você varre sempre tudo para debaixo do tapete. De modo que você não precisa lidar com isso, você simplesmente passa adiante, né? E dá pouco tempo já tem os revisionistas como agora, a gente que está negando o assassinato do Rabin, dizendo que ele não aconteceu, né? Que não foi o Yigal Amir o assassino. Então, essa é uma boa reflexão que a sociedade israelense devia ter, porque não tem tempo para trabalhar nenhum trauma social. Foram vários assassinatos políticos na sociedade israelense. O Rabin não foi o único, embora ele tenha sido o maior de todos, né? Enfim, e a gente tem que realmente conversar sobre isso, fazer como se diz em hebraico, um cheshbon nefesh, né? Uma reflexão profunda sobre o que a gente tem que parar e ver o que aconteceu na nossa história, porque o ensinamento judaico diz que o segundo templo foi destruído por Sinat Hinam, que é o ódio gratuito, e o ódio gratuito segue existindo dentro do povo judeu, né? Assim, o Talmud diz isso, né? Ele segue existindo dentro do povo judeu e dentro dos religiosos também, né? Então, não só dentro da população secular, eu diria que principalmente entre a população mais religiosa. Então, pelo menos atitudes mais agressivas, mais violentas. Então, é isso mesmo. E se o Marcos fez um comentáriozinho, só também dando um acréscimo, a lei judaica tem um conceito de Kiddush Hashem, que são basicamente, vou também resumir muito aqui, então perdão pela imprecisão se parecer, então existem alguns casos nos quais você pode permitir, por exemplo, que você se mate até, né, ou que você mate pela santificação de Deus, né? E um desses casos de Kiddush Hashem é você entregar, você abrir mão de preceitos divinos, de promessas divinas, você recusar promessas divinas em troca de qualquer outra coisa mundana, né? Então, alguns rabinos evocaram essa interpretação e legitimizaram a possibilidade do assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin há 24 anos. Enfim, não é culpa do judaísmo isso, né? Mas é responsabilidade de quem legitimizou isso, né? Essas pessoas nunca pagaram pela incitação que fizeram. Com isso, eu me despeço de vocês, mas enfim, semana que vem a gente está de volta e o Marcos e o Rafa continuam essa discussão aí. Um abraço, pessoal. Valeu, João. Grande abraço. Sensacional, João. Um abraço. E o que mais você achou do filme, Rafa? Então, o que mais te chamou a atenção, cara? Então, tem mais duas coisas assim que eu acho importantes, né? Que uma, relacionando também com esse outro filme que o João citou, né? O Gatekeepers, né? O Shomrei Asaf, com uma entrevista, né? Com os ex-líderes do Shabak, né? Que é o Serviço Secreto Interno Israelense, e que o líder do Serviço Secreto Interno Israelense da época, que o Rabin foi assassinado, a entrevista dele é muito marcante, né? Porque ele conta como ele, assim, nasceu num kibbutz,
kibbutz, cresceu num kibbutz, mais ou menos bem quando Israel estava ficando independente, e ele cresceu achando que, tipo, né, o kibbutz já tem toda aquela noção coletiva, e que para ele se expandiu para toda Israel, né? Para ele, Israel inteira era uma grande família, né? Era uma grande casa dele. E que, bom, primeiro ele considera que ele falhou na maior missão da vida dele, né? Que era proteger Israel, e o primeiro-ministro acaba sendo um símbolo, né, de tudo isso. Então, assim, né, entrevista de um cara arrasado. E segundo que ele fala, não foi só isso, não foi só o drama pessoal dele, né, como ter falhado nessa missão, mas foi ter morrido dentro dele uma ideia de uma Israel como um projeto coletivo. Ele viu que existiam projetos muito diversos e até opostos dentro das pessoas que estão vivendo nessa mesma casa. E que foi uma morte, uma morte de um sonho, uma morte de um projeto. Né? Ouso dizer que até uma certa morte do sionismo, num certo sentido. Foi um baque muito grande para o sionismo, que eu acho que foi o mesmo baque que o Rabin não quis ter. Eu acho que o Rabin se recusou a matar essa Israel, esse sionismo dentro dele, porque o próprio líder do Shabak, né, se preparando para esse evento, né, que era um comício pela paz numa praça central em Tel Aviv, e vendo todo o clima de incitação que tinha antes, falou para o Rabin, cara, você tem que usar um colete à prova de balas. E o Rabin, assim, nem pensou duas vezes, falou, eu não vou usar um colete à prova de balas no meio de Tel Aviv no sábado à noite. E eu acho que foi uma visão romântica, né, dele. Ele falou, olha, o que ele quis dizer com isso foi, eu me recuso a matar o sonho sionista dentro de mim. Eu me recuso a desacreditar nesse projeto de país, nesse projeto, nessa sociedade, nesse povo. E ele pagou com a vida por isso. Porque talvez no fundo, ele soubesse que sim, isso era possível, mas ele não quis aceitar. Porque se ele aceitasse, era matar dentro dele uma coisa que era muito, muito querida para ele. Isso é uma das coisas que eu percebi também. E outra coisa que eu também queria pontuar, que eu também não sei quanto tempo a gente tem, então também até para talvez concluir. Fica à vontade. Beleza. Para concluir meu pensamento geral, acho que os outros pontos eu vou deixar mais para quando a gente for falar do Nearim, que o João deixou uma deixa aí no final até aqui, mas eu acho que vai se conectar mais com o Nearim, que tem pontos muito interessantes para falar da série também, que se conectam muito com isso, mas vamos deixar para a série. Sobre o filme, você falou, né, do pai do Yigal Amir. Eu acho que é um personagem muito interessante, assim. Eu não sei se o pai do Yigal Amir, na vida real, ele era uma pessoa tão ponderada e tão, né, interessante, assim, quanto o pai do filme. Mas eu acho que o pai do filme, ele, na verdade, funcionava ali como a voz do diretor, né? Eu acho que é um recurso que se usa às vezes, acho que o nome disso é alter ego, né? Quando o criador cria um personagem, assim, na obra para ser sua própria voz. Acho que o Amos Oz faz isso em algumas obras, acho que no livro Caixa Preta, o personagem do Boaz é essa grande voz do Amos Oz, né? Até para quem conhece as outras obras dele, vê claramente que quem está falando ali não é só o personagem, é o próprio Amos Oz. Eu acho que no caso do filme, ainda mais os diálogos são tão incisivos, né? E é o pai falando pro Yigal Amir, né? Olha a figura que foi escolhida, né? Uma pessoa muito mais experiente falando para um cara que, enfim, é quase um moleque, né? Do tipo, dando uns sacodes nele, né? E tem um diálogo lindo que o pai, quando o Yigal Amir fala mais uma vez sobre violência e matar o Rabin e tal, o pai manda todo mundo embora da sala. Até então ele era uma pessoa muito doce no filme e tal. Manda todo mundo embora, pede para ficar sozinho com o Yigal Amir, puxa uma cadeira do lado dele e começa a falar, olha só, não sei o que fizeram com você, estragaram a tua cabeça, você cresceu um menino religioso, um menino bom, um menino, sabe, conectado com as coisas boas das tradições e de tudo. Eu não sei que isso foi o exército que ferrou com a sua cabeça, eu não sei o que aconteceu. Eu quero que você entenda uma coisa. Se alguma coisa acontecer com esse primeiro-ministro, se alguém assassinar esse primeiro-ministro por razões de ódio, discórdia e tal, vai ser uma tragédia tão grande quanto foi a destruição do Templo de Jerusalém há 2000 anos atrás, né, que causou toda a diáspora e tal. Vai demorar muitas gerações até o nosso povo se recuperar disso. E essa frase para mim é muito marcante. Essa frase para mim resumiria o fim. E a questão do pós-trauma também, que eu tava falando, que a gente tava falando. Pegando no gancho aí do que você acabou de falar, dessa questão dessa recuperação do povo, né, depois do atentado, eu, desde o Rabin, eu acho que, e aí falando no campo da chamada esquerda, né, que é o campo pró-paz, né, mas até agora eu acho que a esquerda não foi capaz de se reorganizar
no sentido de construir uma liderança política que tenha, e aí eu não vou dizer o carisma, porque o Rabin não tinha nenhum carisma, mas que tenha a força que ele tinha como uma liderança política. Eu realmente acho que a gente hoje, e eu concordo com você nessa análise que você fez, a gente realmente vive num período, à esquerda pelo menos, né, nesse período aí traumático, pós-trauma, esse período que a gente ainda tenta se reerguer, tá? E os resultados aí eleitorais mostram que isso vem se agravando, né? É uma disputa que a gente entra, porque pode ser que a esquerda hoje tenha uma inserção política justamente no campo eleitoral e não numa discussão de mundo, né? Que foi numa discussão de Estado, que foi o que você colocou antes. E aí engata mais uma vez no que você falou, o Rabin tinha essa ideia de Estado, né? Esse sionismo que ele acreditava, que ele tinha a sua definição e buscava construir. É um filme que me pegou assim, me deixou abalado, né? Eu já sabia a história, óbvio que todo mundo conhecia a história, mas os detalhes, essa tentativa, não a tentativa, né? O filme humaniza o Yigal Amir, mas não de uma forma, obviamente não uma tentativa de arrumar uma desculpa, mas a gente vê que era um humano, né? A gente passa a conhecer questões mais pessoais do Yigal Amir, o que levaram a ele a cometer o assassinato, no final das contas. Ele não morava nos territórios ocupados, ele morava em Herzliya, e tem um diálogo dele também com a menina que ele sai, que ele namora, que ele pergunta, né? Eles estão num encontro e eles começam a discussão conversando quantos filhos ele pergunta para ela quantos filhos ela queria ter, e depois pergunta onde é que ela quer morar, e ela fala que quer morar num assentamento chamado Psagot, que ela era desse assentamento, e que é perto da região, na região de Ramala, né? Subúrbio de Ramala, pertinho de Jerusalém. E aí ela diz que gostaria de continuar morando lá depois do casamento. Ele fala, só nos territórios? Você quer morar só em assentamento? E ela fala, não, ela deixa em aberto, mas mostra, tipo, ele não necessariamente tinha uma visão dele ir morar num assentamento, apesar de ser, obviamente, contra a construção de um Estado palestino. Enfim, eu acho que o filme mostra esses elementos que no final das contas fazem a gente entender como o ser humano é levado a cometer esse tipo de assassinato, né? Foi um assassinato político, ele passou por etapas, foi mais de um ano que isso foi cozinhando dentro dele, não foi um rompante, não foi que hoje ele decidiu matar o Rabin, ele buscou apoio religioso para justificar o ato, ele tentou construir uma milícia, né? Mostra no filme, não é? Que ele tenta construir uma milícia para defender os assentamentos, enfim. Ele tinha um projeto, ele não foi somente, eu vou ali matar o primeiro-ministro, não, ele tinha um projeto que ele não conseguiu levar a cabo inicialmente com essa milícia, até que ele fala isso no filme, que ele não conseguiu recrutar o número de pessoas que ele queria recrutar, e no final ele toma a atitude sozinho, vai lá, mata o cara, se bem que outras pessoas também foram presas, né, e ficaram anos presos em função de saber que ele tinha essa ideia e não terem avisado a polícia. E, enfim, mostra a realidade aqui, né, e mostra que como a gente ainda respira um pouco o assassinato. E também numa mesma época em que todo ano a gente faz aqui, né, nesse período, foi no sábado passado, tem na praça onde ele foi assassinado, que foi na praça onde foi o comício, faz-se também um comício, né, em celebração, em memória, né, do Rabin. E a cada ano vem ficar sendo mais esvaziado, as pessoas não vão, tem anos que se discute se faz ou se não faz, mas é fundamental manter essa memória e manter a memória de que a gente pode tentar construir algo diferente, que é possível construir algo diferente. Com certeza, com certeza. É isso, cara, você falou de uma crise de liderança da esquerda, né, que é uma coisa que se fala muito, mas é isso, eu ouso ir mais além. Eu acho que é uma crise de projeto da esquerda. Qual é o projeto? Qual é Israel que a esquerda quer? Qual é o projeto de país que a esquerda quer? Eu acho que isso não está claro, porque quando isso está claro, a liderança surge de forma natural. Eu acho que a esquerda perdeu a direção de proposta de país, de proposta de construção. Quais são as propostas, né, positivas, construtivas da esquerda? Cadê a agenda ambiental da esquerda? Cadê a agenda da educação?
Cadê assumir que quer levar adiante acordos de cooperação regional, acordos de paz, entendeu? Tá faltando isso, não adianta ficar gritando na televisão que nem o Erelo Margalito tentou uma época, entendeu? Não é partir para agressividade e tal, é ter uma proposta clara de direção. Quando isso tem, a liderança surge naturalmente. É isso, beleza. Eu espero que esse filme saia no Brasil, né? Eu não sei, cara. Eu tentei também buscar alguma online, para ver online, não consegui ver. Algum site que também pudesse, fosse possível, né? De streaming, alguma coisa, nada. E aconselho também, quem não viu o filme sobre o Rabin, né? Que é o outro lado da moeda, o último dia, né? Os últimos dias. É bem interessante o filme, bem legal. Eu queria até ver de novo, agora, depois de ter visto esse do Yigal Amir, eu queria ver de novo o do Rabin. Deve dar um outro impacto. Eu acho legal, então a gente dá mais alguns dados, então, né, para quem for tentar procurar tal. Esse filme Yamim Noraim, aqui em hebraico, ele se chama Incitement, em inglês, e o nome do diretor é Yaron Zilberman, e ele discursou agora esse sábado também na lembrança do Rabin. Ele está participando de vários eventos pelo país, com palestras, principalmente essas semanas, né, que são a lembrança do Rabin e tal. E, bom, esse outro filme que você falou, lembrando, o diretor é o Amos Gitai, para quem quiser procurar também, esse saiu em festivais no Brasil e tal. De repente esse filme aí, Yamim Noraim, sai em algum festival, vamos ficar ligados. Beleza, então é isso, cara. Muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado pelos ensinamentos. É sempre bom ouvir você falar. Daqui a 2 semanas a gente grava então de novo, falando agora sobre a série a Nearim, Our Boys. Perfeito. Cara, obrigado você pela oportunidade de estar desse lado do fone de ouvido, cara. Sempre do outro lado do fone de ouvido, mas sempre. Não perco falando. Mesmo se eu já sei o assunto, é só para ouvir vocês falando. Valeu, você querendo participar, manda um WhatsApp, cara. Acabou, resolvido. Resolve rapidinho. Beleza, cara. A gente se fala para marcar daqui a 2 semanas, então. Valeu. Ouvintes, aqueles recadinhos de sempre, querendo entrar em contato, pode mandar mensagem, Facebook, a gente está lá. Ideias, dicas, qualquer coisa é só entrar em contato com a gente. A gente volta a semana que vem, vamos ver o que o país vai preparar pra gente até a semana que vem. E é isso aí. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, Rafa. Abraço, Marquinhos.